Os tripulantes de embarcações da Estação Salva-Vida de Cascais apresentaram escusa de responsabilidade depois de verem as funções e as condições de trabalho serem mudadas de um dia para o outro. Temem que o socorro esteja comprometido com as recentes alterações nas funções. Socorro na costa em risco. É a reportagem especial desta semana. O verão está a chegar. Pelas praias, grande parte da população sabe que o socorro é prestado por nadadores salvadores. O que a maioria desconhece é que assim que o perigo está a 50 metros da água, são os tripulantes de embarcações salva-vidas que são acionados. Têm várias missões. Salvar é precisamente uma das muitas tarefas que têm em mãos. O nosso trabalho na Estação Salva-Vidas é o ano inteiro, não é só no verão. No verão temos muito serviço de apoio aos nadadores salvadores, que só fazem ali os primeiros 50 metros de água, mas temos muitas ocorrências fora de praias também, rochas onde pescadores caem, embarcações que precisam de auxílio, seja reboques, seja embarcações médicas. Nós fazemos todo esse tipo de serviço, ou seja, é um pouco o serviço de bombeiro no mar. Tudo o que é fora das praias e embarcações e até cruzeiros, navios de mercantes, somos nós que vamos lá. E nós sempre fizemos isso, sempre trabalhámos num sistema de 24 horas, apenas estávamos em permanência aqui às 7 horas e depois íamos para casa à chamada, coisa que nunca nos foi paga, nunca foi nada, mas sempre cumprimos. São praticamente invisíveis, mas não existem apenas na época balnear, são necessários e essenciais todos os 365 dias do ano. Salvam, protegem e ajudam embarcações em risco, pescadores em perigo e até a remoção de cadáveres fazem. Estamos a falar de pessoas a afogar, estamos a falar de embarcações a afundar, por exemplo, estamos a falar de embarcações que precisam de reboque, estamos a falar de pessoas que desapareceram e precisamos de fazer buscas, estamos a falar de corpos que são encontrados e que temos que ir buscá-los. Nós temos agora um cardápio de opções. Gonçalo, Saúl e Marco são 3 dos 5 tripulantes que pertencem à Estação Salva-Vidas de Cascais. Foram surpreendidos com uma mudança brusca nas funções no passado dia 7 de maio. A Estação Salva-Vidas de Lisboa foi encerrada e os 5 troços de mar que lá trabalhavam foram transferidos para a Estação Salva-Vidas de Cascais. Isto tornou-se oficial na quarta-feira, se eu não me engano, terça, quarta-feira, e foi implementado na quinta-feira. Portanto, nem sequer cumpriu legalmente o intervalo, que seria da divulgação e da implementação, que seriam 7 dias. Foi com bastante surpresa, porque foi praticamente de um dia para o outro. Tinha sido falado que iríamos poder receber alguns reforços, mas não nestas condições. A nossa área de jurisdição de Cascais era mais ou menos de Magoito até ao Forte São Juliano da Barra, em Carcavelos, e com a centralização da Estação de Lisboa com a de Cascais, nós agora temos de Magoito até à Vila Franca de Xira, mais ou menos. A Estação de Cascais já era das estações com mais ocorrências por ano. Nós agora, para além de termos as ocorrências normais com a época balnear, agora vamos ter mais as de Lisboa. Portanto, se nós tivermos uma ocorrência perto da ponte 25 de Abril, mais ou menos, e se tivermos outra ocorrência aqui em Cascais, o nosso tempo de resposta vai ser muito mais prolongado. O que aparentava ser um reforço de meios transformou-se no que dizem ser uma degradação das funções, já que os elementos que compõem as equipas nas embarcações foram alterados e agora temem que o socorro fique comprometido. Um dos grandes problemas é que nós trabalhávamos com elementos da nossa própria equipe, que são tripulantes de embarcações salva-vidas, e os elementos que estavam na Estação de Lisboa são militarizados, são elementos de troço do mar, ou seja, não tem nada a ver com a nossa função. E agora a escala que nos obrigam a fazer é um elemento de troço do mar e um elemento de tripulante de embarcações salva-vidas. Ou seja, eu se precisar de ajuda de um meu camarada, caso vá fazer uma ocorrência de recuperador, eu não tenho ninguém que me ajude, porque o meu camarada não tem as competências nem as formações para o fazer. Se até aqui tinham missões exigentes, mas com horários definidos, e durante o período noturno estavam de prevenção, mas à distância de uma chamada, agora exigem-lhes que os turnos de 24 horas sejam passados na Estação Salva-Vidas nestas instalações degradantes. E de um dia para o outro obrigaram-nos a pernoitar numa estação salva-vidas que não tem condições para pernoitarmos e mudaram-nos completamente o horário, sem sequer
pedirem-nos o feedback de homens que estão aqui há 2 décadas e que conhecem melhor a área do que as pessoas que implementaram a proposta. Portanto, não houve feedback, não há condições nas instalações. A nossa instalação não está de todo preparada para pernoitar 24 horas. Nós tínhamos lá alguns colchões bonzinhos, tiraram, puseram um colchão que nem cabe uma pessoa. A estação está cheia de mofo, não é isolada, entra água, já está mais que reportado isso, entra água em vários pontos, entra vento, o portão está solto, quando há vento abana, é impossível dormir. Para ter uma noção, esta estação é provisória desde 2009, ou seja, estamos há quase 20 anos numa estação provisória. Por estas razões, os 5 tripulantes pediram escusa de responsabilidade. Nós os 5, que somos apenas 5, quando deveríamos ser 9, nós nunca tivemos uma tripulação completa, também é importante dizer, desde que eu entrei para aqui nunca tivemos a tripulação completa. Nós os 5 juntámos e decidimos fazer esta escusa de responsabilidade, porque sabemos que isto, mais dia, menos dia, vai dar algum acidente e nós não vamos conseguir chegar a tempo. Saúl é um dos 5 tripulantes da embarcação Estação Salva-Vidas de Cascais há 8 anos. Está de baixa médica psicológica desde o dia em que soube que a vida ia mudar, sem qualquer aviso. Há muito que se ouviam boatos sobre o encerramento da Estação de Salva-Vidas de Lisboa, mas acabou por ser surpreendido pela forma como os ia afetar. A minha vida pessoal já estava a ficar afetada, eu tenho um filho de 2 anos e a minha paciência começou a deteriorar-se, a minha atenção também. Cada vez que o telefone toca para serviço, o coração dispara, porque eu sei que não vou estar nas melhores condições, não vou conseguir oferecer o melhor de mim e não vou conseguir cumprir com o meu trabalho como tenho feito até aqui, porque é muita pressão. Cada vez que nós nos opomos a alguma coisa são ameaças, ameaças de processos disciplinares, ameaças de cortes de vencimento e tornou-se demais e eu não queria que se refletisse na minha vida pessoal, muito menos no meu filho. Quando a Polícia Marítima é chamada, são os tripulantes de embarcações salva-vidas que são muitas vezes acionados. Apesar da dimensão das operações, são trabalhadores da função pública que respondem à Direção-Geral da Autoridade Marítima, mas não são nem nunca foram militares ou marinheiros, mas garantem estar a ser tratados como tal. A discrepância que é o troço tomar um militarizado, receber o dobro de nós, que nós recebemos, e tem, se calhar, metade ou nem isso das responsabilidades que nós temos durante a ocorrência. Não têm estatuto militar nenhum, não são equiparados e, mais interessante de tudo, é que a profissão deles é regulamentada, a profissão deles só pode ser exercida e só podem estar nas estações salva-vidas quem é TESV, que é o título profissional destes trabalhadores. E neste momento foram destacados que já estavam ilegalmente numa estação de salva-vidas, troços de mar que são marinha, para uma estação salva-vidas que só tinha TESV e que nem sequer deveriam ter sido destacados para aqui. Mafalda Velez, representante legal destes tripulantes de estação salva-vidas, garante que a autoridade marítima está a falhar. Em termos de organização, eles estão englobados num serviço da Marinha. No entanto, isto não dá nem competências à Marinha de os militarizar ou de lhes aplicar a lei do Exército. É que a administração pública tem que se reger pelo princípio da legalidade. O que é que isto significa? Que a administração pública só pode operar no que está legislado. Não pode operar fora do que está legislado. E neste momento temos aqui uma série de ilegalidades. A jurista aponta várias falhas e até uma falta de colaboração da capitania. O mínimo que tinham eram 6, são 5. Ok, agora vieram mais 5. No entanto, esses 5 não podem contar para o efetivo porque nem sequer são TESV. Portanto, é para esquecer. Depois, o que é que está logo a seguir mal feito? Eles têm o horário definido no seu regulamento, portanto, está legislado. E diz ainda para mais que entre as 8 da noite e as 8 da manhã, a não ser que haja urgência, ocorrências ou uma emergência, ninguém pode estar na estação salva-vidas. O que vai implicar seguros de trabalho. Portanto, se a estação pega fogo às 10 da noite, qual é a seguradora que vai assegurar a vida destas pessoas aos ferimentos? Eles têm que alterar essa legislação, ok? Para alterar essa legislação, têm que ser ouvidos as associações e os sindicatos, que foram ouvidas, algumas outras não.
As que foram ouvidas disseram que eram contra, outras disseram que não fazia sentido nenhum esta discussão agora. E o comandante, num e-mail que eu enviei, numa de tentarmos sentar e vamos negociar, o que ele responde é qualquer coisa como têm que ser ouvidos e foram ouvidos, não têm que ser seguidos. E nós ainda estamos numa democracia e não numa ditadura mascarada de democracia. Portanto, quando a lei nos diz que têm que ser ouvidos, é porque tem que haver um consenso, naturalmente, não é? Pedimos explicações à Autoridade Marítima sobre a situação destes profissionais. Numa resposta enviada por e-mail, esclarecem. Informamos que o serviço anteriormente assegurado pela Estação Salva-Vidas de Lisboa foi objeto de uma reorganização operacional por forma a aumentar a capacidade de resposta, passando a resposta a ser centralizada na Estação Salva-Vidas Cascais, com reforço da prontidão operacional, integração de pessoal e reforço progressivo de meios, visando assegurar uma resposta eficiente numa área que integra a barra e estuário do Tejo. A Autoridade Marítima diz que as equipas agora constituídas por um tripulante de embarcações salva-vidas e um troço no mar é uma solução que visa assegurar a continuidade do serviço, mantendo o pessoal Tejo sempre a responsabilidade técnica pelas ações de salvamento, socorro e assistência. Questionámos ainda as alegadas ilegalidades no que concerne aos horários de trabalho exigidos aos tripulantes, ao que a Autoridade Marítima garante que a Estação Salva-Vidas Cascais já assegurava anteriormente uma capacidade de 24 horas por dia, embora parcialmente assente em regimes de presença parcial e chamada não presencial, tendo-se introduzido um reforço da componente presencial permanente durante o período noturno, procurando garantir maior capacidade de resposta às situações de emergência, o que é depois compensado com períodos de folga. Rejeita quaisquer tentativas de aplicação da legislação militar. O modelo vigente mantém o respeito pelos limites médios de duração do trabalho, descanso compensatório e demais direitos e obrigações legalmente previstos no Decreto-Lei nº 37/2016, de 12 de julho, e demais despachos aplicáveis, não lhes sendo aplicável, em caso algum, a legislação militar. Sobre as instalações e as fracas condições onde agora os tripulantes são obrigados a pernoitar, a Autoridade Marítima admite que são instalações temporárias há quase 20 anos. Foram já desencadeadas medidas de reparação, impermeabilização e substituição de material degradado, não se verificando atualmente qualquer situação que inviabilize a segurança, salubridade ou operacionalidade da estação. Promete a construção de uma nova infraestrutura que será custeada pela Câmara Municipal de Cascais e que estará pronta no início de 2027. Os tripulantes continuam à procura de consenso e de motivação, em número reduzido e em fracas condições. Até que ponto a atividade marítima poderá estar salvaguardada?